Bom, então tá, pessoal. Boa tarde a todos. Então hoje a gente vai falar de tracking. Próxima aula a gente vai falar um pouco sobre reconstrução 3D. E aí já estamos se encaminhando, já estamos indo para o fim do curso. E aí a gente vai ter mais uma aula sobre Deep Learning e depois já é a conclusão ali. Bom, então hoje a gente vai falar de tracking. É um assunto tanto quanto desafiador para explicar. Devo admitir que eu tento explicar esse assunto há algum tempo e não sei se tenho sucesso. Muitas vezes eu acho que não. Eu tenho a impressão que ele é um assunto que ele não é muito complexo, mas ele exige alguma fundamentação teórica. E se eu me aprofundo muito na fundamentação teórica, eu aumento a importância de tracking no curso nesse caso, de visão computacional. E eu não gosto muito disso, eu acho que não é esse o objetivo. E se eu simplifico demais, eu tenho a impressão que ninguém entende nada. Então, vou tentar aí, mais uma vez, dar um curso sobre tracking. Então, já adianto para vocês que ele é um tanto quanto difícil e explicar isso em palavras simples. Muito embora não seja nada de outro planeta, ele exige alguma fundamentação teórica, ele é muito baseado em probabilidade, estatística, e isso dificulta um pouco. Então, de antemão aí, de início, já queria que vocês me dessem um feedback, se vocês entenderam, o que não entenderam, para a gente poder também melhorar, porque de fato é bem desafiador explicar isso aqui, e ao longo da aula de hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Eu, inclusive, fui consultar alguns materiais mais novos e tal, para ver se eu tinha algumas ideias mais novas, e eu chego sempre à mesma conclusão, que quando se quer simplificar demais, fica simplista demais e não se entende perfeitamente, e quando se vai em muitos detalhes também. Então, achar esse meio termo não é muito fácil. Então, vou falar para vocês um pouco sobre tracking, pessoal. Então, deixa eu me achar aqui. Bom, então, na verdade, a gente vai falar a respeito de três coisas. A gente vai falar de tracking, vamos falar de alguns algoritmos e do uso desses algoritmos. Então, o que é o problema de tracking? Então, o problema de tracking é exatamente esse aqui. A gente tem a imagem 1, a imagem 2, a imagem 3 e a imagem 4. Nessa imagem, a gente tem um carro que se move, certo? E aí, eu quero saber aonde esse carro está em cada uma das posições. Então, eu quero estimar a posição desse objeto, desse carro, nesse exemplo. Eu quero estimar a velocidade, talvez, desse carro, quero saber a quantos quilômetros por hora ele está andando, etc. A gente viu alguma coisa próxima a isso quando a gente falou em fluxo óptico, então, fluxo óptico está relacionado com velocidade, na aula passada. E talvez eu possa querer também predizer a posição futura. Eu sei que na imagem 1, na imagem 2, na imagem 3, ele estava naquela posição, então a gente começa a poder inferir aonde ele vai estar, por exemplo, na imagem 4. Certo? Então, esse é o problema de tracking. Naturalmente, vocês já viram que ele é um problema que envolve bastante a questão da física do que está se mexendo. Então, cinemática e dinâmica, basicamente, estão muito relacionados com o problema de tracking. A gente não vai falar de cinemática e dinâmica, mas vocês podem entender que isso está relacionado, né? Quando a gente falar de algumas coisas, a gente vai precisar, de fato, definir essa cinemática e dinâmica. A gente vai fazer isso de maneira bem simplificada aqui, mas para fazer de maneira mais adequada, sempre que possível, é adequado a gente usar a dinâmica. Bom, vamos lá, então. Então, o problema de tracking é o seguinte: dado uma sequência de imagens, encontrar, por exemplo, o centro de um objeto que se mova, onde a câmera ela pode estar tanto se movendo quanto parada, estacionada, né? A gente vai assumir que a gente consegue encontrar o objeto em cada uma das imagens. Então, o problema que eu vou querer é o tracking, ou seja, a gente chama em português de rastreio. Eu quero fazer o rastreio em várias imagens. E esse é um problema super fundamental em visão computacional, mas também é um problema super importante em robótica. Então, vocês vão ver que alguns exemplos eu vou falar de visão, alguns exemplos eu vou falar de robótica, porque, na verdade, é um problema importante nessas duas áreas.
Então, talvez nessa aula aqui, e algumas vezes fica mais fácil de explicar com robótica do que com visão. Embora seja o mesmo conceito, o mesmo princípio, às vezes vai ficar um pouco mais fácil explicar com robótica, e aí eu trago um exemplo de robótica, assim, para a gente poder enxergar. Mas pensem que esse problema, então, de tracking, né, de rastreio ao longo de múltiplas imagens, é o mesmo problema que a gente tem, por exemplo, para saber aonde o robô está ao longo de diversos períodos de tempo, por exemplo. Fazer o tracking de um robô, ou etc. A gente vai ver que é exatamente o mesmo problema. Então, ele é um problema super importante em visão, mas também, talvez até mais, importante em robótica. Bom, existe uma porção de métodos para fazer tracking. Os métodos, vamos chamar assim, mais clássicos, ou até os menos empíricos, são os métodos baseados em filtros bayesianos, ou seja, baseados em probabilidade estatística. Certo? E aí a gente divide eles em duas classes, que a gente vai falar ao longo da aula de hoje, basicamente nelas duas, que é o filtro de Kalman e o filtro de partículas, ou particle filter. Certo? Esses dois são tipos de filtros bayesianos. A gente vai falar um pouquinho sobre filtros bayesianos, mas transformar filtros bayesianos em algoritmos de tracking não é muito fácil, porque precisa de muita informação, muitas distribuições de probabilidade, etc. E o Kalman Filter e o Particle Filter, eles são soluções, algoritmos, que usam a filtragem bayesiana, eles usam o princípio de Bayes. Se vocês não lembram o que é o princípio de Bayes, eu vou explicar, mas ele vai ser super importante na aula de hoje. E a gente vai falar, então, mais sobre o Kalman Filter e o Particle Filter. Então, aqui tem um exemplo de um tracking, nesse caso, de face. Então, dá para ter um pouco da ideia do qual é a ideia, né? A ideia, vocês podem ver que nem sempre ele acaba perdendo um pouco a face, mas a ideia é que ao longo de várias imagens a gente vai buscando, então, nesse caso, a face da pessoa que está aí, né? Então, especialmente esse algoritmo aí, ele precisa que tu marque qual é a região que tu quer fazer o track, né? Bom, então tem vários desafios que vocês já viram aí. Então, por exemplo, o que eu estou rastreando, ele sai da imagem, ou ele é ocluso, ou seja, ele sofre o processo que ele chama de occlusion, que é quando ele fica atrás de alguma coisa e eu não consigo perceber ele. Em imagem, especialmente, ele pode mudar de tamanho, mudar de forma, algumas vezes até mudar de tom de cor, assim, né? Não mudar de cor exatamente, mas mudar de tons de cor. Una pregunta. Sí, Martín. Que quizás también los compañeros me la pueden responder, pero ¿puede ser que se aplique esto en radares de velocidad, donde se calcule la velocidad de los autos, de los vehículos a través de imágenes? Sim, es algo... é um problema de tracking. É um problema de tracking. As ferramentas que a gente vai falar hoje, eles servem para isso e, na verdade, são usadas para isso. A gente tem infinitos problemas de tracking, né? Então, um problema de tracking que é bem legal é rastreio de satélite ao redor da Terra. Então, eu quero rastrear, saber onde é que ele está em cada um dos espaços de tempo. Então, o problema de tracking é do mais genérico possível. O Martim aí mencionou um exemplo, eu estou mostrando outro aqui, que é o problema de face tracking, que está mais relacionado com o contexto da disciplina, que é a visão computacional. Aqui tem um outro exemplo, que ele chama... Diga, Martim. Não, bien, que muchas gracias por la respuesta. Sim. Aqui tem um outro exemplo, que a gente chama de multi-object class, ou seja, eu tenho dois objetos que eu estou querendo rastrear na imagem, então, isso, à medida que a gente vai fazendo tracking de mais coisas, as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis, e isso aqui era esse vídeo aqui já é um pouco mais antigo, mas vocês podem imaginar que isso aqui foi um tanto quanto desafiador. Hoje em dia já não é mais tão desafiador assim, mas ele foi um tanto quanto desafiador um tempo atrás. Bom, então vamos começar a falar das soluções para esse problema de tracking. Eu acho que o Martim trouxe um exemplo que bem interessante, bem clássico de tracking,
Mas a ideia é que vocês, nesse primeiro momento, entendessem o que é o problema de tracking. Então, o problema de tracking é eu buscar continuamente, ao longo de várias informações, nesse meu exemplo aqui, ao longo de um vídeo, por exemplo, eu quero rastrear, eu quero saber para onde se move alguma coisa, porque com isso eu consigo inferir coisas, eu consigo inferir posição, velocidade, eu consigo predizer posições futuras e outras coisas mais. Bom, então nós vamos falar um pouco de filtro bayesiano, que é aquela bolinha de cima ali, né, pessoal? Bom, para a gente falar de filtro bayesiano, eu vou precisar falar muito rapidamente a respeito de probabilidade estatística para vocês, mas é bem rápido. Eu só vou trazer esse exemplo, porque a estatística e a probabilidade, elas fazem parte do nosso dia a dia, e elas nos enganam muito, no sentido de que o nosso senso comum, muitas vezes, ele não é realista. A gente não entende muito bem algumas consequências da probabilidade estatística, então, vou fazer uma pequena revisão. Eu trouxe um exemplo bem clássico que está na Wikipedia aí. Não fui eu que inventei esse exemplo, está lá na Wikipedia. Então, o exemplo é o seguinte. Por exemplo, vamos assumir que eu tenho uma empresa e eu vou contratar um funcionário e eu quero fazer um teste para saber se esse funcionário ele usa drogas. Então, eu vou usar isso, um teste. Eu vou usar um teste que ele vai produzir 99% de resultados que a gente chama verdadeiros positivos. Ou seja, se o sujeito ele usa drogas, o sistema vai dizer que ele usa drogas. E ele faz também o que a gente chama de 99% de verdadeiros negativos. Ou seja, se ele não usa droga, 99% das vezes o sistema vai dizer que ele não usa drogas. Bom, só que o que acontece? Isso foi, então, o resultado desse exame. Né? O porém é que a gente tem muito mais pessoas que não usam drogas do que pessoas que usam drogas. Ou seja, vamos dizer que 0,5% da população use drogas. Então, se eu pego um indivíduo aleatório, eu pego esse indivíduo, faço o teste deu positivo. Qual é a probabilidade dele ser um usuário de drogas? O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que é muito alta ou vocês acham que é muito baixa? Ninguém falou nada. Então, eu vou contar para vocês que ela não é muito baixa, mas ela é bem baixa. Então, como é que a gente vai calcular isso? A gente vai calcular isso através da regra de Bayes. Então, basicamente, o que eu quero calcular é uma coisa que a gente vai chamar de probabilidade condicional. Então, eu quero saber se uma pessoa ela é usuária de drogas, dado que ela testou positivo. Certo? Como é que a gente faz isso? Então, a gente vai usar a regra de Bayes para isso. Basicamente, a regra de Bayes é essa aqui, eu vou falar um pouquinho mais lá para frente, mas basicamente eu vou inverter a ordem. Eu vou usar uma probabilidade que eu consigo calcular, que é a probabilidade de ser positivo dado que ele é usuário. Qual é a probabilidade dele ser positivo? Dele ser usuário do exame dar positivo, dado que ele era usuário de drogas? A gente viu, 99%. Mas a probabilidade não é só isso, não é 99%, porque essa é a probabilidade ao contrário. Ou seja, é a probabilidade de dar positivo, dado que ele é usuário. Mas o que eu quero é o contrário, eu quero saber a probabilidade dele ser usuário, dado que deu positivo. Então, para inverter isso, a gente precisa usar a regra de Bayes. A regra de Bayes, ela nos permite inverter essa lógica. Uma coisa que eu consigo calcular para uma coisa que eu gostaria de calcular. Então, vou multiplicar isso pela probabilidade de ser usuário. Então, a probabilidade de ser usuário é bem baixa, 0,005. E aí a gente vai ver a probabilidade dele ser positivo, e aí isso aqui é o que a gente vai chamar de probabilidade total, teorema da probabilidade total, a gente não vai entrar nisso, mas basicamente a gente calcular a probabilidade do universo todo. E como pouquíssimos são usuários, a gente vai ver que a probabilidade é mais ou menos 33%. Então, se eu fizer um teste e der positivo, mesmo assim a probabilidade é menor que 50%. É uma probabilidade baixa dessa pessoa ser usuário. Então, isso é uma coisa que às vezes parece contra-intuitivo, mas, na verdade, a regra de Bayes ela nos permite calcular isso com bastante precisão. Então, a gente não pode confundir uma coisa dado outra, da probabilidade de, nesse caso, de ser usuário dado que deu positivo, da outra probabilidade, que essa sim é bem alta, 99%, do exame dar positivo quando a pessoa é usuária de drogas. Então, o teorema de Bayes, ele deriva, então, da lei de probabilidade total. Inclusive, a gente usou a lei de probabilidade total ali anteriormente para calcular essa P de B aqui.
expressa matematicamente da seguinte forma. Então, a probabilidade de um evento A dado um evento B é a probabilidade do evento B dado o evento A, que geralmente a gente consegue calcular, vezes a probabilidade de A sobre a probabilidade de B. Essa probabilidade de A é o que a gente vai chamar de prior, ou informação a priori. Qual é a probabilidade daquele evento A acontecer? Na verdade, qual é a probabilidade de alguém ser usuário de drogas? Então, que é bem baixa, 0,005. E isso aqui é o que a gente vai chamar de, na verdade, essa aqui é a probabilidade que a gente vai chamar de posterior. Qual é a probabilidade a posteriori, se usa em português. Bom, então vamos usar isso para fazer um exemplo de robótica, que é bem intuitivo, bem prático. Então a gente tem esse robozinho humanoide aqui, que ele é bem feinho, diga-se de passagem, e esse robô, então, ele tem uma câmera, ele percebe o mundo, certo? Então ele olha o mundo, e ele está caminhando ali, e aí ele percebe esse tipo de coisa. O que isso significa? Bom, olhando assim, me parece que pode ser duas coisas. Ou pode ser que, de fato, a gente tenha uma mudança no tipo de chão aí, do piso, tem outro tipo de piso, ou talvez a gente tenha ali um desnível, talvez uma escada, ou, bom, não sei. Eu percebi o mundo e vi que ele era assim, e isso me chamou a atenção. E eu vou ter que tomar alguma decisão. Então, olhei aquilo ali, né, na verdade assim, só que aquilo pode ter, de fato, uma escada. E se tiver uma escada, o robô ele vai cair, e aí, bom, talvez ele possa quebrar. Então, a gente tem algumas probabilidades que, vamos dizer, que eu já calculei a priori. Eu calculei antes. Então, qual é a probabilidade de eu ter esse tipo de imagem, dado que eu tenho um caso de uma escada? É 0,7%. E a probabilidade de eu ter essa imagem, dado que eu não tinha uma escada, um desnível aí, é 0,2%. Só que a probabilidade de ser uma escada é muito baixa. Olhando o ambiente, olhando todos os lugares que o robô anda, por exemplo, 10% dos lugares é que são escada. Então, no fim das contas, o que a gente vai ter? A gente vai ter, então, vamos calcular essa probabilidade, que é um caso bem parecido com o caso das drogas, e isso vai dar uma probabilidade de 0,28%, que é uma probabilidade baixa. É uma probabilidade baixa de ter uma escada, não é uma probabilidade nula, ou seja, é uma probabilidade que ela existe, mas ela é razoavelmente baixa, 28%. E aí eu vou precisar tomar uma decisão, que é, bom, eu sigo andando rápido ou eu começo a andar mais devagar? E aí eu olho, bom, essa velocidade e tal, e aí a gente vai tomar uma decisão. Então a gente vai usar para tomar essa decisão, a probabilidade é 28% de ser uma escada, e eu vou ter que tomar uma decisão. E aí, nisso, eu vou usar o que eu chamo de um modelo de custo. Nesse caso específico, a gente propôs um modelo de custo aí, e bem simplesinho, mas que dá para ter uma ideia. Então, qual é o custo de eu andar rápido, dado que tem uma escada? É $1.000, por exemplo. Porque aí o robô vai cair, vai quebrar, e eu vou precisar trocar 2 motores, então $1.000. E de eu andar rápido e não ter nenhuma escada? Bom, aí não tem custo nenhum. Aí é muito bom. Bom, e qual é o custo de eu andar, por exemplo, devagar e sensoriar, andar um pouquinho mais para frente, sensoriar melhor para aumentar minha probabilidade? É $1, por exemplo. Tem o custo só da energia, que ele vai estar andando mais devagar, então ele vai gastar mais energia, sei lá. E aí eu vou tomar a decisão. Então, nesse caso, qual é o custo de eu andar rápido? Bom, o custo de eu andar rápido é 1.000 vezes 0,28, que dá $280. E o custo de eu andar devagar aí é $1. Então, nessa situação, o que eu faria? Bom, talvez eu andasse devagar, certo? Muito embora a probabilidade não seja muito grande, mas como o custo, que se tiver uma escada, o robô cair e quebrar é muito alto, nesse caso eu vou andar mais devagar aí por prudência, vamos dizer assim. Então, o que o robô vai fazer, de fato, ele vai andar devagar, certo? Então, dá para ter uma ideia de como é que funcionam os filtros bayesianos.
eles usam a regra da probabilidade ali, então a gente vai precisar estimar algumas probabilidades para usar os filtros bayesianos. Isso nem sempre é muito fácil de fazer, determinar essas probabilidades e tal. Isso pode exigir muitos experimentos, muitos testes, não ser genérico. Então, os filtros bayesianos, de maneira mais simples, eles geralmente não vão ser utilizados aqui, nem em visão, nem em robótica. Mas eles servem para a gente mostrar o conceito. O que a gente vai utilizar são esses outros filtros, que é o Kalman e o filtro de partículas. Particularmente, a gente vai começar pelo filtro de partículas. Então, o filtro de partícula está aqui, né? Bom, então, o que são o filtro de partículas? Eles são uma técnica aí para fazer tracking. Eles são mais fáceis de implementar aqui, os filtros bayesianos em geral, etc. Inclusive, mais fácil que o próximo que a gente vai comentar, que é o filtro de Kalman. Eles lidam muito bem com dados não lineares. Eles são muito bons para fazer o que a gente chama de data association, ou seja, a gente associar dados. Naquele caso, ali, fazer associação de dados significa eu detectar aquela coisa da imagem ali, detectar se tinha escada ou não. Eles funcionam porque a gente vai chamar de estados discretos, ou seja, eu andar no mundo discreto. E no caso de imagens, isso é muito importante, a imagem é dividida em pixel, e pixel é uma unidade discreta. Ele lida bem com isso. O filtro de partículas, ele é chamado assim na área de robótica, mas especialmente na área de visão, o pessoal dá outro nome, que o pessoal chama de condensation algorithm, ou condensation filter. Então, só para vocês, daqui a pouco vocês vão ver, estou vendo aqui um trabalho que fala de condensation filter. O que é isso? É o filtro de partícula, só que quando o pessoal da comunidade de visão computacional fala, normalmente eles usam esse termo, condensation filter. Mas é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Então, qual é a ideia de um filtro de partícula? A ideia de um filtro de partícula é representar uma distribuição de probabilidade. Então, para estimar essa distribuição de probabilidade é muito difícil. Principalmente quando ela tem esse comportamento que a gente vai chamar de não linear. Ele tem um comportamento ali, ela é uma distribuição, por exemplo, que a gente vai chamar, nesse caso, de bimodal. Ela tem 2 pontos de máximos aqui, né? Então, ela é uma distribuição bimodal. É muito difícil a gente estimar essa distribuição. E o filtro de partícula resolve isso com uma solução razoavelmente simples, que é a amostragem. Ou seja, eu tenho esse conjunto aqui, essa distribuição de probabilidade que eu não conheço, mas eu vou amostrar pontos dessa distribuição, eu vou estimar pontos dessa distribuição, a gente vai ver um pouquinho como é que a gente pode fazer isso, e aí eu vou colocar densidade de pontos aonde eu tenho mais probabilidade. Então, eu vou representar essa distribuição de probabilidade por densidade de pontos. Esses pontos, a gente vai dar um nome especial para eles. Eles são as partículas. Então, eu vou representar essa distribuição de probabilidade por densidade de partículas. Então, basicamente, eu vou representar isso por um conjunto de partículas. Então, vocês podem ver claramente que as partículas são esses tracinhos laranjas que estão aí no meu desenho. Eu quero representar essa distribuição aí, essa distribuição P aí, e aí eu vou usar esse conjunto de partículas que eu vou chamar de xão. Então, eu vou usar esse xão. Então, aqui no exemplo, vocês podem ver que essa região tem baixa probabilidade, então eu só tenho uma partícula. Essa região aqui tem alta probabilidade, vocês podem ver que eu tenho muitas partículas. Essa aqui tem uma probabilidade também, mais ou menos alta, então vocês vão ver que eu vou ter uma densidade grande de partículas aqui. Essa região aqui eu tenho uma probabilidade pequena, eu tenho apenas 3 partículas, por exemplo. Então, a ideia é exatamente essa, representar essa distribuição de probabilidade por partículas, e mais que isso, pela densidade de partículas. Quanto mais partículas eu tenho numa dada posição, mais probabilidade eu tenho. É basicamente isso. Então, o que eu estou querendo aproximar é essa distribuição condicional aqui, que é a probabilidade, por exemplo, de um dado objeto estar naquele lugar, dado que eu fiz um conjunto grande de medidas. Então, essa distribuição de probabilidade, ela é, na verdade, isso aqui que eu não conheço. Que é, qual é a probabilidade, por exemplo, de eu ter um carro numa dada posição de uma imagem, dado que eu vi várias imagens.
Então, na verdade, eu vi um conjunto de imagens anteriores. Vocês podem ver aqui, essa aqui é minhas medidas, o Z é o que a gente vai chamar de medida, e ele vai de 1 até o tempo t. Então, vamos assumir que eu vi todas as imagens anteriores, até aquele carrinho que está andando nas imagens, e eu agora parei e quero saber onde é que está o carrinho. Então, eu quero saber aonde está o carrinho no tempo t, dado que eu coletei imagens, vamos dizer assim, ou medidas desse carrinho, ao longo de N imagens anteriores, na verdade, T imagens anteriores. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou representar essa distribuição de probabilidade por essa distribuição aqui, que vai ser, na verdade, a densidade de partículas. Quando o número de partículas tender ao infinito, eu vou ter exatamente essa distribuição. Só que, claro, gerar infinitas partículas tem um custo, algoritmo de computação, de custo de processamento e tempo, etc., que inviabiliza. Então, eu vou ter que ter o máximo de partículas que eu consigo computar para ter a maior precisão que eu quero. Então, se eu tolero pouca precisão, eu posso ter menos partículas. Se eu preciso de muita precisão, eu vou precisar de muitas partículas. Bom, então como é que é o algoritmo do filtro de partículas? O algoritmo é basicamente isso aqui, ele é pequenininho mesmo, e ele não é muito complicado de implementar, não, ele é bem simples. Basicamente, eu vou iniciar as minhas partículas, então as minhas N partículas, eu tenho N partículas. Ah, professor, quanto é que é esse N? Esse N depende do problema e depende muito também do quanto de processamento eu tenho, quanto bom é o meu computador e quanto eu tolero erros, por exemplo. Então, eu vou iniciar as minhas partículas. Então, eu tenho um processo que eu vou dizer, então, qual é Vamos voltando aqui, né? Eu tenho que dizer aonde essas partículas estão. E, para isso, eu vou amostrar da distribuição de probabilidade essa aqui. Eu vou amostrar ela. Eu quero saber a probabilidade dele estar num lugar, dado que eu fiz um conjunto de medidas. Então, eu vou amostrar vários lugares, vamos chamar assim. Esses lugares podem ser uma posição na imagem, ou esses lugares podem ser, por exemplo, posição na imagem, pode ser uma posição no mundo, por exemplo, uma posição no mapa de um robô, por aí. Isso também se usa bastante em filtro de partícula. Então, eu vou mostrar, vou dizer, eu posso fazer, inclusive, o que a gente chama de uma distribuição uniforme. Eu digo que eu não sei aonde está o carrinho que eu estou buscando, e eu digo que ele está uniformemente distribuído ao longo da minha imagem, ou posso gerar números aleatórios, por exemplo. Então, a inicialização, ela pode ser de qualquer forma. E aí, com o tempo, eu vou amostrando da minha distribuição, a gente vai ver como é que faz isso, e aí eu vou calculando. Bom, então, o que eu vou precisar fazer para rodar esse filtro de partículas? Eu vou precisar ter três, vamos dizer assim, aqui nesse caso é estimar 3 probabilidades, mas eu vou precisar de 3 métodos, vamos chamar assim. O primeiro método é para predição. Eu tenho que conseguir predizer aonde o sistema vai estar, dado que eu sei aonde ele estava. Então, isso aqui é uma coisa que eu tenho que mais ou menos saber fazer, e se eu não sei fazer, eu vou chutar. Eu posso dizer, por exemplo, que se eu não sei, vamos dizer que eu quero saber onde é que está aquele carro na imagem, e aí eu não sei aonde ele está na próxima. Então, eu digo que ele está no mesmo lugar, por exemplo. Se esse é o melhor que eu consigo fazer, é o melhor que eu consigo fazer. Então, eu digo que, na verdade, eu não sei onde ele está, então ele está no mesmo lugar. Isso pode ser a predição. Óbvio que eu posso fazer alguma coisa melhor, eu posso dizer que aquele carro, ele faz o que a gente chama de um movimento retilíneo uniforme, e aí eu vou dizer que, então, se ele estava vindo daqui para cá, no próximo ele vai estar aqui. E assim eu posso fazer essa predição. A gente vai ver que isso é muito importante no filtro de Kalman. Aqui ele é importante também, ajuda, mas não é tão determinante assim. E aí eu vou calcular os pesos de cada uma dessas partículas. Ou seja, eu vou fazer uma medição, e aí eu vou ver assim, bom, qual é a chance daquela medição que eu fiz, dado que eu estava naquele lugar, naquele pixel da imagem. Por exemplo, eu estou querendo buscar um carro verde. E qual é a chance de ser esse pixel aqui que eu chutei, que seria, por exemplo, nesse canto da imagem, dado que ele não tem um carro verde? Ah, não. A probabilidade é muito pequena. Então, a gente vai dar uma importância, que a gente vai chamar de pesos das partículas. Então, eu vou dizer que ali é muito pequeno, não tem alguma coisa verde. Ah, mas na minha imagem ali tem uma árvore verde. Bom, então eu vou dizer que a importância é grande e vou torcer para na próxima vez eu acertar.
E aí, baseado nisso, a gente vai fazer o que a gente chama de reamostragem. As partículas que tiverem pouca probabilidade, eu vou pegar elas e vou sumir com elas. E eu posso, por exemplo, então, amostrar no entorno de algumas partículas que têm maior probabilidade, assim. Então, eu vou precisar de um método que a gente vai chamar de reamostragem ou resampling, certo? Então, basicamente é assim que o algoritmo funciona. Ele tem essas três partes. Ele prediz, ele calcula a importância e depois ele reamostra, certo? Bom, que mais? Então, alguns problemas interessantes que se usa filtro de partícula. Então, tracking de mão, né? Identificar onde está a mão numa imagem, identificar onde tem pessoas ou faces em uma imagem, localizar um robô móvel, por exemplo, no mapa, isso é muito utilizado no filtro de partícula, localizar uma pessoa, localizar um carro, fazer mapeamento. Então, várias dessas atividades a gente vai usar filtro de partícula. Bom, aqui tem alguns exemplos, alguns vídeos que eu vou abrir aqui, para a gente dar uma olhada sobre exemplos de filtro de partícula. Mas eu recomendo a vocês a olharem esse videozinho aqui de baixo, que é uma explicação do filtro de partícula para um exemplo de um avião. Ele é bastante simplista, talvez seja bem próximo do que eu tentei apresentar para vocês aqui, mas ele é um pouco mais ilustrado do que eu apresentei e talvez ajude vocês a entender o conceito do filtro de partícula, complementar ao que eu tentei explicar para vocês. Bom, vamos abrir esse primeiro vídeo aqui, deixa eu abrir ele aqui. Será que eu vou conseguir? Aqui. Deixa eu ver se eu consigo trazer ele para cá. Então, aqui tem um exemplo de filtro de partícula para estimar aonde está um robô no mapa, certo? Então, esse robô ele é capaz de sensoriar o ambiente ali, por exemplo, ele é capaz de identificar paredes, certo? Então, vamos lá. Vocês podem ver, esse aqui é o mapa, né? Esse aqui é o mapa, então ele conhece o mapa. E aqui a gente está no tempo 1. No tempo 1, onde é que esse robô está? Ele pode estar em qualquer lugar, eu não sei onde ele está. A gente chama isso do problema do robô sequestrado. O robô foi sequestrado, botaram ele nesse mapa aí, e ele não sabe onde ele está. Então, vocês podem ver esses pontinhos azuis, são as partículas. Então, o que a gente fez? A gente amostrou partículas dentro desse mapa inteiro. Eu poderia fazer melhor do que isso, que está aqui nesse exemplo? Sim, por exemplo. Eu poderia considerar que eu não tenho partículas fora do mapa. Que parece uma coisa tanto quanto óbvia. Mas esse caso aqui, ele é bem simples mesmo, e ele coloca, inclusive, partículas fora do mapa. Isso, você vê que não vai fazer muito efeito, a diferença disso com o tempo vai ser muito pequena. E aí o robô começa a andar, e ele, por exemplo, ele está aqui, ó, nesse cantinho aqui ele está, eu estou avisando para vocês que ele está aqui. Ele marca com um xizinho. E aí, ele, por exemplo, identifica que ele tem umas paredes aqui na frente dele, então ele está enxergando duas paredes aqui. Bom, em quais lugares quais as partículas desse mapa que ele enxerga paredes? Todas essas. Mas, bom, aquelas que estão fora do mapa não enxergam parede. Então, as fora do mapa já sumiram do mapa e sobrou só partículas, de fato, dentro do mapa. Mas, bom, ainda tem muita partícula. Ele não sabe onde ele está. Ele pode estar, vamos assumir assim, ele está igualmente provável em cada uma dessas partículas a princípio. Então, ele pode estar em qualquer lugar desse mapa ainda. Não é em qualquer lugar, mas ele pode estar ainda em muitos lugares. E aí ele começa a andar, e aí, por exemplo, ele enxerga uma quina. Opa, quina não tem em qualquer lugar desse mapa. Então, começou a restringir. Então, vocês podem ver que as partículas elas começam a se agrupar. Então, mas se agrupam perto de lugares que tem quinas, por exemplo. Eu não sei exatamente o que ele sensoriou, não consigo ver, mas vamos dizer que seja isso. Então, ele começou a se agrupar as partículas. Mas igual, ele pode estar com bastante probabilidade aqui, mas aqui também, por exemplo, tem um monte de partículas juntas, e ele pode estar muito provavelmente aqui. Mas, na verdade, a gente sabe que ele está lá, certo? Isso a gente sabe. O robô não sabe, mas eu sei. Então, vamos seguir andando um pouquinho. Aí o robô foi andando, ele vai andando nesse trajeto em verde aqui, que já estou contando para vocês, ele vai andar esse trajeto em verde. Então, ele acha com muita probabilidade que ele pode estar aqui, mas igual ele tem muita probabilidade de achar que ele pode estar lá, de que ele pode estar aqui, de que ele pode estar aqui, de que ele pode estar aqui. Todos são muito prováveis porque tem muitas partículas. A gente poderia até calcular isso, e provavelmente eu diria que o robô está por aqui.
olhando esse filtro de partículas. Muito embora aqui eu tenho mais partículas concentradas. E aí ele começa a andar e as partículas vão convergindo. Bom, mas ele descobriu que ele está andando num corredor. Então, na verdade, começou a diminuir a probabilidade de lugares que não são esses corredores. Então, vocês podem ver que nesse lugar aqui, que tem porventura uma quina, que ele viu a quina, e que tem essas duas paredes aqui, ele tem muita probabilidade de estar andando nesse corredor. Vocês viram aqui? Certo? Então, e os outros lugares começam a diminuir a probabilidade. E aí ele vai andando, vai andando, vai andando, vai andando. E aí ele chega numa parede, e aí ele começa a andar para baixo. Então, vocês podem ver que essas partículas estão andando para baixo aqui, e aqui também. Mas já começa a ter bem mais partículas aqui, certo? Começa a ter bem mais partículas aqui. Só que quando ele anda aqui, e ele vê que, na verdade, não tem aqui, aonde ele está de fato, não tem parte de baixo aqui, e aqui tem parte de baixo, essas probabilidades aqui vão começar a sumir. E aí ele descobriu que ele andou ainda para a direita. O que é impossível se ele estivesse aqui, porque tem essa parede aqui. Ele não consegue andar. Então essas partículas vão começar a sofrer resampling. Ele vai reamostrar essas partículas e colocar. Então, o robô está aqui, eu estou contando para vocês, mas ele não sabe onde ele está. E a gente tem um monte de partículas, então vocês podem ver que as partículas elas começam a ficar por aqui, e algumas ainda por aqui, e algumas mais por aqui também. E aí ele começa a chegar perto, e aí ele vai virar para a direita. Certo? Ele virou para a direita. Só que se ele tivesse por aqui, ele não teria como ter virado para a direita. Os sensores dele, as medidas, vão dizer que aquele lugar que ele está indo não é viável, não é possível. Então, deixa de fazer sentido, e a importância dessas partículas começa a diminuir, e quando a importância cai, a gente faz o processo de resampling e as partículas vão para outro lugar. É importante dizer que eu sempre vou ter N partículas. Eu acho que nesse caso o N é igual a 100. Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. O número de partículas é sempre o mesmo. A única coisa que acontece é onde elas estão e que vai mudando. Por quê? Porque eu vou estimando melhor aquela distribuição de probabilidade que eu quero, que é da onde eu estou, dado as minhas medidas. E aí ele começa a andar naquele corredor, e obviamente essas partículas aqui começam a deixar de fazer sentido e tal, começa a diminuir aqui e aqui. E as partículas estão todas mais ou menos aqui nesse corredor, que é onde de fato ele está. Mas vocês podem ver que, assim, ele me ajudaria a dizer onde eu estou, mas ele não é perfeito, né? Por quê? Porque eu devo ter bastante, ele deve estar assumindo que tem erros e tudo mais, que é coisas bem realistas. Ele faz uma simulação, vamos chamar assim, realista. Não é totalmente realista, mas ele tenta levar isso em consideração. E aí ele vai andar mais um pouco, vocês podem ver que as partículas vão todas sumindo daqui e ficam todas concentradas aqui próximo aonde o robô de fato está. E aí ele vai andando, e aí, claro, as partículas aqui vão sumindo, porque eu também não posso ir lá. Mas ele ainda deixa algumas partículas aqui como para poder ter alguma possibilidade de dúvida. Ele pode ter errado alguma das estimativas e tal. E aí ele vai ali e tudo mais, vai andando, e as partículas ficam todas ali no entorno do robô. E assim, ele consegue fazer o que a gente chama de localizar. Ele começa a saber onde ele está, baseado apenas nas suas medidas. É esse uma das ideias do filtro de partícula. Então, e aí ele vai andando aqui. Vocês podem ver que quando ele chega aqui nesse lugar, ele tem muita incerteza sobre se ele dobrou ou seguiu reto. Se ele fez essa curva aqui, nesse caso à direita, ou se ele seguiu para baixo. E aí, então, na verdade, começa a ter bastante incerteza aqui. E aí ele vai indo, vai indo, vai indo. E, bom, basicamente é isso que eu ia mostrar para vocês. Então, vamos voltar aqui. Eu vou mostrar ainda esse outro vídeo aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não era esse aqui que eu queria mostrar para vocês. Na verdade, acho
que era este daqui. Esse aí é o que eu falei lá, que é o último. Na verdade, ele está replicado. Eu esqueci de tirá-lo. 16 minutos. Bom, vamos lá. Então, eu vou deixar esses dois aqui. Esses dois não eram o que eu queria mostrar para vocês. Eu acabei, acho que, copiando e colando errado aqui. Mas, bom, então, esse vídeo aqui e esse, na verdade, esses dois, esse aqui é exatamente o mesmo. Se vocês olharem o link aqui, é o mesmo. Eu queria mostrar algum outro aqui, que mostrava o tracking de uma mão, mas não tem problema, não vai fazer falta. Esses dois vídeos aqui são vídeos que explicam, basicamente, um tem 7 minutos e outro tem 16 minutos, explicam o filtro de partículas com, bom, bastante detalhes também, talvez até mais detalhes do que eu tenha trazido, e se vocês tiverem interesse em assistir e tal, sintam-se à vontade. Então, era isso. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre filtro de Kalman, certo? Que é um outro método que eu falei para vocês que seria importante. O filtro de Kalman tem algumas variantes. Uma delas é o que a gente chama de filtro de Kalman uncentered e filtro de Kalman estendido. Eu não vou falar desses dois assuntos aqui na aula de hoje. Vou apenas comentar um exemplo que a gente usou, o filtro de Kalman estendido, o filtro de Kalman uncentered lá nas pesquisas da FURG, mas não vou explicar eles. Eu vou explicar o filtro de Kalman, que ele é o mais básico. Então, o filtro de Kalman, ele não é novo, ele é da década de 60, e ele foi inventado aí em conjunto pelo Stirling e pelo Kalman, e acabou recebendo o nome do último aí, que é o Kalman. E ele é uma técnica para filtragem e predição de sistemas lineares gaussianos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, não muito, mas a gente vai comentar um pouco sobre que ele serve para sistemas lineares. As extensões ali que a gente comentou, o filtro de Kalman estendido, etc., servem para sistemas não lineares. E, bom, ele usa a representação gaussiana. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é isso. E ele foi proposto inicialmente para predizer, eu acho que era a questão de tracking de ônibus espacial, eu acho, ou de satélite, eu não lembro. O Kalman ele trabalhava aí nos anos 60 na corrida espacial, acho que ele era alemão, mas ele trabalhava nos Estados Unidos, na parte da corrida espacial. Então, o Kalman ele propôs isso lá nos anos 60. Então, a ideia é que ele implementa uma crença computacional em estados contínuos. Então, diferentemente do filtro de partícula, que ele servia muito bem para estados discretos, o filtro de partícula ele vai estimar ali aquela localização, posição, etc., de estados contínuos. Ele não pode ser aplicado, não de maneira fácil, para estados discretos, como o caso do filtro de partícula, e nem para casos híbridos, em que eu tenho estados contínuos e discretos trabalhando juntos. Então, o que é uma distribuição gaussiana? A distribuição gaussiana é o coração aqui do filtro de Kalman, que é um negócio que a gente chama de ou normal distribution, ou distribuição gaussiana, que essa distribuição de probabilidade, essa forma aqui, que a gente pode chamar de chapéu aqui, ele tem essa forma de um chapéu, e que ela é representada basicamente nesse caso, né, o caso unidimensional, que só tem uma dimensão, ela é representada por dois valores. Um é a média e outro o desvio padrão. Ou covariância, ou variância, né, variância. Ou desvio padrão ou variância. Então, a média e o desvio padrão barra variância, dependendo se é o quadrado, a raiz e tal, aí vai ser desvio padrão ou variância. Então, aqui temos o exemplo do primeiro, que tem média zero, então ele está em torno do zero, essa curvinha azul, e o desvio padrão é 0,2. Então, aqui, basicamente, 0,2 ele está bem concentrado aqui, certo? A grande massa está toda aqui nesse entorno, aqui, entre menos 0,2 e mais 0,2, que é onde está o centro da distribuição de probabilidade. No caso da curva em vermelho, ela é bem parecida com essa. A média é a mesma, ou seja, eles estão centrados no mesmo ponto, centrados em zero. O que muda é o desvio padrão, nesse caso é 1, né? Então, ela está mais aberta. E no caso da curva em amarelo, é a mesma coisa, a mesma média, o que muda é o desvio padrão, então o desvio padrão é bem grande, então ela é uma curva bem mais achatada. E como para ser uma distribuição de probabilidade, a área embaixo da curva tem que somar 1, então vocês podem ver que à medida que o desvio padrão aumenta, a curva ela vai descendo, né? Ela vai subindo e vai descendo. No caso específico
dessa outra curva em verde, ela tem um desvio padrão diferente, 0,5, mas ela tem uma média menos 2. Então, ela está centrada aqui, ela está deslocada para o lado. Isso, basicamente, é uma distribuição de probabilidade normal gaussiana, e a gente estuda isso quando vê probabilidade, inclusive aí no secundário e etc. Bom, então, como é que a gente vai fazer o tracking de Kalman, né? O filtro de Kalman, ele usa a distribuição gaussiana para medir o que a gente vai chamar de incerteza. A gente viu que a gente media a incerteza lá no filtro de partícula através do número de partículas. Então, quanto mais, pela densidade do número de partículas, na verdade, na densidade de partículas. Então, quanto mais espalhadas estavam, mais incerta era a medida. Quanto mais concentrados estavam as partículas, menor a minha incerteza, né? Aqui, como é tudo gaussiano, a gente vai representar isso por aquelas curvas. Nesse caso específico, são curvas em 2 dimensões. Então, na verdade, é uma curva que ela não é unidimensional, ela é vamos dizer assim, ela é um morro, certo? E a gente vai representar isso por elipses. Nesse caso específico, a gente representou isso por círculos, porque a gente assumiu que o desvio padrão em x e em y é o mesmo, mas poderia não ser. Normalmente, na verdade, não é. E a gente representou como círculo porque a gente assumiu, por exemplo, aí um desvio padrão, né? Então, a média está aqui no centro desse círculo e o desvio padrão, então, é o raio do círculo, né? O desvio padrão representa o raio do círculo. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma estimativa inicial. Vale dizer que o filtro de Kalman, diferentemente do filtro de partícula, que ele consegue fazer um tracking, vamos dizer assim, não multimodal, ou seja, ele assume que pode estar em vários lugares, etc. Ou seja, aquela estimativa inicial do filtro de partícula foi, naquele caso que eu mostrei, completamente aleatório, espalhado por todos os lugares. No filtro de Kalman não pode ser completamente aleatório. A estimativa, ao menos inicial, ela tem que ser boa, porque a partir disso eu vou fazendo o tracking. Certo, pessoal? Bom, então aqui eu tenho uma estimativa inicial e eu sei um erro, por exemplo, pequeno aqui em relação à minha estimativa inicial. O filtro de Kalman ele vai ter 3 etapas. Assim como vocês lembram, o filtro de partículas também tinha 3 etapas. Do filtro de partícula era a predição, a importância, o peso, né, calcular o peso, a importância de cada uma das partículas, e depois o resampling. Aqui vai ser parecido. O que a gente vai ter? A gente vai ter a predição, a gente vai ter a medida e depois a atualização da estimativa. Então, vocês podem ver aqui, né? Eu vou ter a minha posição inicial, eu vou predizer aonde eu vou estar no próximo tempo, por exemplo, vou fazer uma medida que é assim, amarelo, e aí, baseado na minha predição e na minha medida, eu vou dizer, por exemplo, que eu estou aqui na posição em cinza, certo? Vocês podem ver que nunca é uma única posição, é sempre um círculo, porque eu tenho sempre um conjunto de incerteza. A minha medida nunca é incerta. Eu sempre tenho uma probabilidade de estar em algum lugar. Nesse caso do filtro de Kalman, a maior probabilidade que eu tenho de estar é na média, no centro, né? No centro da distribuição. Mas eu tenho uma probabilidade grande de estar em torno da média. E aí, claro, dependendo do desvio padrão, pode ser uma área maior ou numa área menor. Então, é assim que funciona o filtro de Kalman. Bom, o Kalman, ele vai usar, então, essa probabilidade, né, uma distribuição que a gente chama de normal, ou gaussiana, que ela é representada por 2 parâmetros. A gente viu média e variância ou desvio padrão. Quando a gente fala de representar isso de maneira bidimensional, nesse caso anterior aqui, a gente representou de maneira bidimensional. Eu tenho x e y, não é só x, é x e y. E aí eu vou precisar representar uma distribuição gaussiana bidimensional. E uma representação gaussiana bidimensional, ela tem, então, 2 parâmetros, que é a média μ, essa aqui, e essa matriz de covariância sigma, que ela me representa, então, o quanto que ela vai representar aquela elipse que eu comentei para vocês de incerteza. A probabilidade de cada ponto pode ser calculada através da fórmula da gaussiana, da distribuição normal aqui, então que depende da média e do desvio padrão, então ela é proporcional a isso, tem um fator de correção aqui para garantir que as probabilidades somam 1.
Então, um filtro de Kalman, ele funciona... Bom, se vocês lembrarem dessa equação aqui, essa equação, na verdade, é o meu filtro de Bayes. Então, eu quero saber aonde o robô está, ou aonde está a mão numa imagem, por exemplo, dado uma medida, uma imagem que eu tenho, ou uma medida de um sensor, um GPS, qualquer coisa. Para saber isso, eu vou precisar saber qual é a probabilidade de eu ter feito aquela medida quando eu estava nesse lugar. Isso aqui eu consigo calcular antes. A gente vai chamar isso de... da probabilidade. E a probabilidade de X, que a gente vai chamar de prior. Então, a minha prior é essa aqui. E aí, eu vou ter uma medida. Então, essa aqui é a minha probabilidade da medida, vamos chamar assim. Então, eu vou ter aquela medida. Então, eu tenho esse prior, que é essa probabilidade inicial, que eu assumi. Faço uma medida, a gente vai chamar isso de uma evidência. E aí, eu vou calcular o meu posterior, que é essa probabilidade que eu quero aqui, onde eu estou dado aquela medida. E aí, vocês vão ver que, nesse caso aqui, o meu posterior vai ser esse. Tem uma coisa muito, muito legal, que isso vem é uma propriedade das distribuições gaussianas, etc. Se vocês olharem nesse caso específico, a gente tem um prior que ele tem um desvio padrão grande. Eu tenho bastante incerteza, por exemplo, vamos assumir que o robô está nessa linha aqui, né? Vamos assumir que isso aqui é um robô, o robô está nessa linha. Então, eu acho que o robô está aqui, mas eu tenho uma incerteza grande. Ele pode estar em qualquer lugar dessa parte preta, com probabilidades maiores ou menores. E aí eu faço uma medida de que, na verdade, ele está nessa região em verde, que tem um desvio padrão menor do que o preto, mas igualmente grande. E o meu posterior, isso é a parte mais interessante do filtro de Kalman, e que eu lembro quando me falaram isso pela primeira vez, eu fiquei pensando, será? E aí eu fui lá e fiz um bocado de cálculo, e de fato o cálculo mostra isso, mas eu não vou exigir que vocês façam esse cálculo. Eu estou contando para vocês, e conto que vocês acreditam, que sempre que eu tiver... O legal do filtro de Kalman é isso. Sempre a probabilidade a posterior tem um desvio padrão menor do que a probabilidade, do que o prior e do que a minha medida. Então, o desvio padrão, esse desvio padrão aqui, ele vai ser sempre menor do que o maior desses. Ou o menor desses, desculpa. Sempre maior do que o menor desses. Então, essa distribuição de probabilidade ela é menor. E isso é bom. Quanto menor a minha distribuição de probabilidade, menor o meu desvio padrão, nesse caso, menor a minha incerteza. Então, essa é a parte, talvez, aí, mais legal do filtro de Kalman. Então, aqui vai um pequeno quiz para vocês. Então, vamos assumir esse caso em que eu tenho um prior, que está à direita, e uma medida que está à esquerda. E eles dois têm o mesmo desvio padrão. O que a gente pode dizer a respeito do posterior? O que eu posso dizer a respeito da minha estimativa? Da onde a mão vai estar numa imagem, ou da onde o robô vai estar no mapa, por exemplo. Eu sei que o desvio padrão ele é sempre menor, e, claro, como eles têm o mesmo desvio padrão, eles têm, na teoria, a mesma incerteza. Então, onde é que vai estar o posterior? Exatamente no centro, entre os dois. Exatamente entre os dois, porque eles têm a mesma distribuição, a mesma incerteza, né? E vocês podem ver que, obviamente, esse desvio padrão aqui, ele é menor do que o menor desses. Certo? Então, bom, aqui tem uma distribuição gaussiana de novo, então eu trouxe a distribuição gaussiana unimodal, que é essa clássica aqui, que a gente aprende no colégio, etc. E essa aqui é uma distribuição aí já multimodal, que, na verdade, a única diferença é que a média, na verdade, é um vetor, então pode ter duas, nesse caso tem duas posições x, y, mas poderia ter x, y, z, poderia ter uma dimensão até, inclusive, maior, normalmente se usa dimensões maiores, e a matriz de covariância que representa os desvio padrões, né? Então, é isso, basicamente, que muda entre a distribuição unimodal e a multimodal. E aí, nesse caso, a gente está representado por um cilindro, por uma elipse. A gente pode representar isso por um círculo, mas aí é no caso em que o desvio padrão ele é igual na dimensão x e na dimensão y. Nesse caso aqui, ele não é igual.
Inclusive, ele está o que a gente chama de inclinado. A gente tem, então essa matriz aqui, ela vai ser N por N, ou seja, ela vai ter a dimensão, ela é quadrada em relação à dimensão do meu estado. Se meu estado tiver duas dimensões, essa matriz vai ser 2 por 2. E aí a diagonal é os desvios padrões, como a gente está acostumado, mas as posições cruzadas, né, elas representam essa possibilidade aqui de distribuições de uma elipse inclinada, vamos dizer assim. Opa, isso aqui ficou na posição errada. Então, o filtro de Kalman ele vai usar essa distribuição de probabilidade. E, basicamente, o filtro de Kalman ele vai usar duas equações, certo? A gente vai falar dessas duas equações. Depois, o algoritmo do filtro de Kalman, basicamente, ele é 5 equações. É cinco cálculos, vamos dizer assim. Ele vai calcular o que a gente chama da predição e depois a correção. Para cada um desses, a gente vai ter duas equações, uma para calcular a média e outra para calcular a matriz de covariância. E ele ainda tem uma terceira equação, que é o que a gente vai chamar de calcular o ganho de Kalman, que é o K. Que isso vai depender basicamente daquela incerteza. A gente viu naquele quiz ali que se as incertezas são iguais, basicamente ele faz a média dos dois. Mas quando essas incertezas não são a mesma, a gente não vai ter esse comportamento. Então, o filtro de Kalman ele vai usar um conceito que a gente chama de representação de estados para sistemas dinâmicos. Eu não vou explicar isso aqui, mas toda essa teoria que vai aparecer aqui, ela vem dessa área aí que a gente chama de representação no domínio de estados de sistemas dinâmicos. Por que sistemas dinâmicos? Porque, na verdade, todo tracking ele está interessado em rastrear coisas que se movem, então são sistemas dinâmicos. E na forma de estado, bom, porque aí é a representação matricial disso, que facilita basicamente os cálculos. Então, a gente vai ter duas equações, como eu comentei para vocês, que é a representação de estado e a equação de medida, vamos chamar assim. Então, eu sei que o estado, então, assumam que o estado é o que eu quero estimar. Então, por exemplo, eu quero estimar onde está o carrinho naquela imagem. Então, naquele meu exemplo, é uma imagem 2D, então o meu estado vai ser XY, certo? Então, aqui tem um estado genérico, que pode ter N possibilidades, etc. Existem muitas possibilidades, inclusive a gente vai ver algumas aqui na aula de hoje, mas nesse caso aqui, então, a gente tem duas posições. Então, para mim chegar nesse estado aqui, para mim chegar naquela posição, isso aqui vai dizer, então, o que a gente vai chamar de representação, uma equação, modelo teórico. Esse aqui é o modelo teórico de como é que eu saio de um estado no tempo menos 1. Então, eu estava naquele estado. Eu tenho nesse caso, como é um sistema linear, a gente vai representar matrizes. Tudo vai ser matriz. Então, a gente vai ter essas duas matrizes aqui que vão depender do problema ser modelado. Então, essa matriz é o que a gente vai chamar de transição de estados. Então, como é que o carrinho, por exemplo, aquele carrinho na imagem, ele estava no estado aqui x de t menos 1, como é que ele passa para o próximo estado? Eu sei que ele estava eu sei que ele era um carrinho com velocidade constante. Então tem um modelo para isso, a gente chama de um modelo de movimento retilíneo uniforme. Bom, e assim por diante. Posso ter outros modelos, esses mais simples é o que a gente vai conseguir modelar aqui com Kalman clássico. Então, eu digo, por exemplo, que ele vai continuar lá com velocidade constante. Então, eu basicamente estimo aí a próxima posição baseado nessa posição anterior e na velocidade que ele tinha, por exemplo. Bom, também, essa informação ela não costuma ser muito útil quando a gente fala de processamento de imagens, de visão computacional, mas ele é muito útil quando fala de robótica, que é o que a gente chama de controle. Então, por exemplo, eu não estava controlando aquele carrinho que eu estava vendo na imagem, né? Então eu não consigo dizer muita coisa a respeito dele, eu não sei para onde, como é que ele está andando, né? Mas, por exemplo, se é um robô que eu quero fazer o tracking, eu sei que, por exemplo, eu usei um joystick e eu mandei ele para frente. Então eu sei o comando que foi dado para esse robô. E isso é uma informação importante e a gente pode colocar ela aqui no meu modelo de Kalman. Se eu não sei, basicamente eu considero que isso aqui é zero, eu não sei quais os controles que foram dados, e aí eu tenho menos informação, não fica tão preciso o meu modelo, mas é o que eu posso fazer.
E eu assumo que toda vez que eu faço uma estimativa, nesse caso, uma transição de estados, eu vou ter um erro. Então, aqui eu tenho um ruído nessa predição. Então, eu estimei para onde ele vai estar, mas eu assumo que eu tenho uma incerteza, eu tenho um ruído, certo? Esse ruído, a gente vai representar isso como uma matriz de covariância. Ele não vai afetar a média, mas ele vai ser um desvio padrão em relação àquela medida. Ele vai me trazer uma incerteza a respeito daquela estimativa de estado que eu estou tendo. Bom, a outra equação, então, aquela equação de estado, e essa aqui é a equação de medida, ou equação de saída também, depende de como chama. Essa aqui me representa, então, como é que é a minha medida? Então, eu medi o estado. Eu tenho que ser capaz de medir o estado. Então, eu medi a posição do veículo, por exemplo, eu consigo estimar naquela imagem, com um algoritmo, por exemplo, detecção de verde, eu consigo estimar aquele carrinho que apareceu lá na primeira imagem. Lá. Então, isso aqui pode ser útil. E aí, eu preciso de uma equação que me relacione, então, como é que a minha medida se relaciona com o meu estado. Normalmente ela é uma coisa trivial, ou seja, é só dizer que o próprio estado é aquela medida, ou seja, o XY que eu estimei é o próprio XY do estado, mas a gente pode, ela é uma ferramenta mais genérica, o filtro de Kalman, e eu posso, então, ter mais possibilidades aí de assumir, por exemplo, que eu estou calculando em coordenadas polares, e aí eu tenho coordenadas, e aí eu consigo representar através dessa matriz C, essa relação que existe entre o que eu meço e o que eu gostaria, por exemplo. E também tem o meu ruído de leitura aqui. Esse meu sensor, ele tem um ruído aí, ele tem uma incerteza nele, e aí essas duas incertezas da minha predição e da minha medida são as incertezas que vão permitir eu estimar onde eu estou, ou seja, o estado que eu quero e o tracking de objetos e do que for que eu quiser fazer. Bom, o algoritmo de Kalman é basicamente essas 5 linhas, como eu comentei para vocês. Então, essas duas primeiras linhas, o que ele faz basicamente é a predição de, dado que no estado anterior eu estava em tal lugar, como eu vou estar no próximo estado. Então, isso vai depender das matrizes A e B. Se eu não sei os controles, eu não uso isso aqui, então vai ficar só essa parte aqui da matriz A. Essa matriz A é muito importante. Ela me diz como é que eu saio do estado estado anterior e chego no estado atual, por exemplo. Então, e aqui eu tenho duas equações, por quê? Porque toda vez eu vou precisar calcular duas coisas. Eu vou precisar calcular a média e o desvio padrão. Certo? Então, eu tenho média e desvio padrão aqui. Baseado, então, na minha incerteza e na minha medida, então aqui vai aparecer duas matrizes, ó, R e Q. R é o ruído de predição e Q é o ruído de medida. O filtro, o que a gente chama de ganho de Kalman, ele vai depender do quê? Da minha estimativa do erro, da covariância do erro, da minha matriz C e também do meu ruído de medida, certo? Então, basicamente eu vou estimar esse ganho de Kalman. A partir desse ganho de Kalman, eu consigo estimar a próxima média, baseado na melhor estimativa que eu tinha até agora, mais o ganho de Kalman. O ganho de Kalman é que vai pesar essa coisa, que vai dar o peso, a minha medida, e aí, vezes, o erro que a gente vai chamar de medida, né? O quanto a minha medida ela pode estar errada em relação ao que eu achei que estava, e aí eu pondero isso de maneira automática através do ganho de Kalman. E aí eu recalculo a média e o desvio padrão. Então, eu calculo média e desvio padrão estimado a partir da minha matriz A, e da minha matriz de ruído R, calculo o ganho de Kalman, e a partir disso eu calculo, então, a média e desvio padrão. Ou média e matriz de covariância, nesse caso aqui. Certo? Então, os parâmetros que eu tenho é a média e a covariância do instante anterior, a ação, né, esse U aqui, que ele é opcional, eu posso, em processamento de imagem, geralmente a gente assume que a gente não sabe o U, eu não consigo atuar nos objetos que eu estou enxergando. Eu vou precisar, então, da medição do instante atual, que é essa Z de T aqui, vou fazer uma medida. As matrizes A, B e C, que é basicamente o meu modelo de como funciona o meu sistema. E os meus ruídos, Q e R. Então, a predição vai ser na linha 2 e 3, e a medição vai ser na linha 4, 5 e 6. Certo?
Então, o filtro de Kalman, basicamente, ele fica fazendo isso o tempo todo. E ele vai te dando uma estimativa. Bom, o filtro de Kalman tem uma coisa legal. Ele é o que a gente chama de um filtro ótimo. Então, ele, de fato, dá a melhor estimativa possível, assumindo que as premissas do filtro de Kalman são verdadeiras. Ou seja, que o sistema é linear e que a gente tem um sistema que o ruído ou o erro desse sistema ele é gaussiano. Isso não é verdade para quase nenhum sistema do mundo real, embora a gente possa aproximar muitos sistemas por isso, e isso torna o filtro de Kalman bastante útil. Então, para os casos do mundo real, ele não é ótimo, mas ele é um filtro ótimo para o caso teórico aí, de sistema linear e com ruído gaussiano, né? Então, aqui temos um exemplo, né, de como é que esse negócio funciona. Eu tinha uma estimativa anterior, eu fiz uma medida, e aí eu vou ter, a partir disso, uma nova estimativa, né? É sempre uma estimativa, a gente vai chamar em inglês de belief. Eu nunca sei aonde o robô está. Eu sei a média e a covariância. Óbvio, se tu me perguntar onde é que ele está, eu vou dizer, o melhor que eu consigo te dizer é na média. Naquele valor médio, né? Então, a média é o melhor que tu consegue dar, e é o que geralmente a gente vai dar e assumir que ele está, mas a gente tem que ter noção de que, na verdade, existe um erro nisso, né? Existe uma variância, uma incerteza nisso. O filtro de Kalman, computacionalmente falando, ele tem complexidade polinomial, que depende basicamente da dimensionalidade da medida do estado. Então, para exemplos clássicos como esse que eu estou fazendo para vocês, o vetor de estados ele é pequeno, mas para exemplos mais interessantes do mundo real, por exemplo, para fazer o que a gente vai chamar em robótica de mapeamento e localização, a gente começa a precisar representar não só o estado do robô, mas também o estado do ambiente, e aí esse vetor pode crescer um bocado e pode ficar um bocado caro computacionalmente. Como eu falei, ele é ótimo para sistemas que são gaussianos e lineares. O porém é que a maioria dos sistemas interessantes e legais do mundo, eles são não lineares e não gaussianos. Certo, pessoal? Então, vamos ver um exemplinho aqui de como é que a gente aplica o filtro de Kalman para esse nosso carrinho verde andando aí em 4 imagens. Então, se vocês lembrarem bem, a gente tem 2 equações, a equação de estado e a equação de saída ou de medida. Então, essa aqui é a minha equação, então, na verdade, eu vou dizer que é AX mais B. O meu estado, então, é XY. Eu estou assumindo que o meu estado é a posição naquela imagem lá, XY. Aqui eu vou precisar, bom, basicamente eu vou precisar estimar A, B, C e D, Q e R. Se vocês virem no cálculo anterior, não tinha esse D, né? Esse D é um fator de correção aqui, normalmente ele é 0. Então, vocês vão ver que nesse nosso caso ele vai ser 0. Então, o D não serve para nada, ele é 0. O B também, nesse nosso caso, é 0. Porque eu assumo que eu não tenho, eu não consigo controlar aquele carrinho. Eu não tenho um joystick que está controlando aquele carrinho verde do slide anterior. Ele simplesmente está andando, tem um motorista lá que está controlando o carrinho. Então, eu vou assumir, vou usar um modelo de movimento mais simples, que é o movimento que a gente vai chamar de movimento sei lá como é que chama esse, movimento constante. Ou seja, se no estado anterior eu estava na posição XY, no estado atual eu vou continuar nessa mesma posição XY. E é isso que a gente mostra nessa matriz A aqui. Então, o estado X vai continuar X e o estado Y vai continuar Y. Então, é o mesmo valor. Estou assumindo que o meu modelo é um robô parado. Desculpa, o robô não. O carrinho verde está parado. Esse é o modelo que eu tenho, o melhor que eu consigo ter. Eu assumo que essa medida tem um ruído, aí eu preciso dizer, claro, o carrinho ele não está parado. Então, vai ter uma incerteza aqui que é esse ruído ρ aqui, certo? Que eu posso estimar e eu vou ter que ser bem... por exemplo, eu posso estimar, se ele anda muito rápido, eu vou precisar de um erro maior, se ele anda mais devagar, talvez esse erro possa ser menor. E eu vou ter uma matriz de medida. Então, que é a matriz C. A matriz C também. Então, eu vou conseguir ler naquela imagem XY do carrinho. Então, o C vai ser 1, 0, 0, 1, mais simples possível, o D tudo 0. E eu vou ter um erro aqui,
sigma. Lá era rho, aqui é sigma. Eu vou ter um erro sigma para essa minha medida. Esse erro eu vou precisar estimar de algum modo também. E aí vai depender do quão bom é, por exemplo, o meu algoritmo de detecção de verde. Porque eu sei que o meu carrinho ali é verde, né? Então eu vou usar um algoritmo bem simples de detecção de verde. O quanto bom é esse meu algoritmo, eu posso fazer um monte de medidas aí, por exemplo, com outros, simulo numa imagem um monte de pontos verdes e eu vejo quantos pontos ele consegue detectar e eu estimo, por exemplo, qual é o meu erro aí das minhas medidas em verde. E bom, e aí depois eu coloco isso naquele algoritmo que tem 4 linhas, que vocês já viram qual é, então estimar a média, desvio padrão, predição, e depois a correção, calcular o ganho de calma e estimar a média, desvio padrão. Então, no fim das contas, que a gente vai ter uma coisa muito próxima disso aqui. Para aquele carrinho, né? Então o carrinho estava numa posição inicial, aí eu fiz uma predição que ele estava parado, vale lembrar que eu fiz a predição que ele estava parado. Então, fiquei com uma bola grande aqui, eu tenho uma incerteza grande, e aí eu fiz uma medida, vi que ele estava mais ou menos nessa região, e aí eu corrijo, e de fato eu acho que ele está naquela região ali. Bom, mas como é que eu posso fazer melhor? Eu posso fazer alguma coisa melhor? Bom, eu posso usar, eu só estou usando o estado anterior. Eu só estou usando o estado ligeiramente anterior. Eu poderia estimar medidas passadas. Como é que eu poderia estimar medidas passadas? Eu posso usar a velocidade. Então, além de estimar a posição daquele carrinho, eu posso estar sempre estimando a velocidade dele. Porque aí eu posso assumir que eu consigo estimar melhor para onde ele está indo. Então, eu posso colocar isso dentro do filtro de Kalman. E é geralmente assim que a gente faz, né? Mas, para vocês terem uma ideia, então, o que a gente pode fazer melhor? A gente pode, além de estimar a posição daquele carrinho verde na imagem, eu posso estimar também a velocidade. E aí vai mudar um pouquinho, meu estado vai passar a ser, em vez de ter dois valores, ele vai passar a ter 4 valores, porque ele vai ter x, y, e também a velocidade em x, velocidade em y, que nesse caso que eu chamei de x ponto, y ponto, mas que é, na verdade, a velocidade. E, bom, então aqui vou ter a minha incerteza também. Eu vou, aqui é a minha medida, né? Na verdade, eu vou continuar só medindo o x e y do carrinho. Eu não consigo medir velocidade, vamos dizer que eu não calculei o fluxo óptico. Eu continuo com aquele mesmo algoritmo que detecta verde na imagem, então eu não sei a velocidade. Eu poderia ter usado o fluxo óptico e também estimado a velocidade. Seria melhor ainda do que essa versão aqui do filtro de Kalman que eu estou mostrando para vocês. Mas, bom, nesse caso, não. Eu só estimei a posição. Então, vocês vão ver que a matriz C vai ficar 1, 0, 0, 1, porque eu só estimei o x e o y. E eu não estimei as velocidades. Então, essas posições todas aqui são 0. Eu vou ter uma incerteza em relação a essa minha medida aqui, x, y, então um Rzinho. E aí, agora eu tenho um modelo que diz que a velocidade é constante. Então, a minha próxima velocidade vai ser igual à velocidade anterior, e a velocidade em x e y são iguais, mas agora a posição em x e y, ela depende da minha posição atual mais v delta t. O que é v delta t? É a equação que a gente vai chamar de movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante. Então, agora, eu não assumo que o veículo está parado. Eu predigo que o veículo está se movendo a velocidade constante. Então, eu consigo uma predição melhor. E se eu consigo uma predição melhor, a minha estimativa ela vai ser melhor. Então, é mais ou menos isso. Então, colocando lá no algoritmo do filtro de Kalman, então, eu consigo calcular isso e melhorar a minha estimativa. O algoritmo vai ser de fato o mesmo, a única coisa que vai mudar é as matrizes A e C, nesse caso, que são essas matrizes aqui. Essa aqui é a matriz C e essa aqui é a matriz A. Então, o que mudou foi o meu modelo. Antes eu considerava um modelo de posição constante, agora eu assumo um modelo de velocidade constante. Bom, então, o meu Kalman Filter aqui, o que faz o meu Kalman Filter? Ele estima o estado de um sistema. O que é o estado de um sistema? Então, pode ser posição, velocidade, aceleração.
pode ser qualquer outro estado que seja contínuo. Então, não pode ser coisas discretas. Não pode ser, por exemplo, se uma chave está ligada ou desligada, porque aí é uma coisa discreta. Tem que ser uma coisa contínua. Então, uma chave ligada e desligada eu não posso representar com filtro de Kalman. Ou uma porta, por exemplo, se está aberta ou fechada. O que eu posso representar é uma porta que está meio aberta, meio fechada, que seja contínua. A posição da porta, o ângulo da porta, por exemplo. Mas eu não posso representar uma porta aberta ou fechada, por exemplo. Então, o filtro de Kalman, ele basicamente mantém duas estimativas, que é a média para o estado, que é a melhor posição que eu tenho, a melhor medida que eu tenho, a melhor estimativa que eu tenho, na verdade, a palavra correta, e eu também mantenho uma matriz de covariância da minha incerteza. É assim que eu represento incerteza no filtro de Kalman, através dessa matriz de covariância. Então, eu implemento a atualização de tempo, que a gente vai chamar de predição, que é quando, no próximo período de tempo, onde é que eu vou estar, isso é a predição, e eu faço uma atualização com medidas. Então, o coração do negócio é medir, predizer, tanto do filtro de partícula, tanto do filtro bayesiano, quanto do filtro de Kalman. Eles ficam basicamente medindo, predizendo, medindo e predizendo. Que mais? Então, um filtro padrão, né? Um filtro de Kalman padrão, ele basicamente assume que o modelo é linear. Se ele é linear, que impacto isso tem? Basicamente, o impacto é que aquela minha matriz, aquele A, que é a matriz de transição de estados, ela é uma matriz. Se ela for alguma coisa mais complexa que isso, ela deixa de ser linear, eu não consigo representar, por exemplo, uma matriz de maneira fácil. Certo? Bom, então, eu vou precisar do modelo também linear aqui, e eu vou assumir que o meu ruído é gaussiano, né? Bom, existem extensões, então, do filtro de Kalman para sistemas não lineares, que é o EKF, o Extended Kalman Filter, o Kalman Filter Uncentered, ou ainda uma outra possibilidade é eu linearizar, de fato, o meu sistema. E aí, bom, isso entra na parte de teoria de sistemas lineares, etc. Não vou entrar muito aqui, mas existe essa possibilidade. Então, aqui está uma relação entre o filtro de Kalman, que eu apresentei para vocês no exemplo anterior, e o filtro de partículas. Então, eu estimo a posição, na verdade, do meu sistema através de partículas. O legal do filtro de partícula é que ele pode lidar tanto com sistemas com estados contínuos, quanto com estados discretos. Diferentemente do Kalman, que mantém lá, que assume que o erro é uma distribuição normal gaussiana e assume uma média e uma covariância, o filtro de partícula, ele vai assumir, então, que eu vou ter um exemplo dos estados, né, que é esse conjunto de partículas. Basicamente, ele vai implementar aquelas três funções, diferentemente do Kalman, aí, que implementa predição e medida, atualização de medida. A gente vai ter, então, a predição, e aí eu vou ter a minha reamostragem, cálculo dos pesos e depois reamostragem. Então, é uma abordagem um pouquinho diferente. O filtro de partícula é completamente não linear, ele lida com sistemas completamente não lineares, e ele costuma ser fácil de implementar. Então, vocês podem pensar, pô, o filtro de partícula é muito melhor, eu nunca vou usar o filtro de Kalman. Não, não é verdade. O filtro de partícula ele tem um custo computacional, que eu não apresentei qual era o dele, eu apresentei do Kalman, mas é muito maior. Principalmente quando eu preciso de muitas partículas. Então, geralmente o filtro de partícula ele é muito mais ineficiente, em termos computacionais. Muito embora ele lide com sistemas bem mais amplos e ele seja bem mais completo. O porém é que para ele ser completo e bom, eu preciso de muitas partículas. E isso torna o sistema computacionalmente muito caro, leva muito tempo e pode ficar inviável para muitas aplicações. Então, aqui tem um exemplo de um sistema de tracking que a gente desenvolveu lá na FURG, há mais ou menos uns 10 anos atrás, pela Gisele, que é professora lá no C3, lá na FURG, e o problema que ela tinha era esse aqui, tinha uma bailarina, então tem uma bailarina, e essa bailarina está sendo imagiada por um conjunto de câmeras no entorno dela. E a ideia é fazer tracking dessa bailarina, para depois fazer, por exemplo, estudo da perfeição do movimento dela e etc.
Então, ela utilizou aqui um algoritmo de tracking que era um pouco diferente, é um algoritmo que a gente chama de expectation maximization. Ele é um pouco diferente do Kalman e do tracking, é um outro algoritmo. Ela usava o fluxo óptico, então ela usou o fluxo óptico, usou uma representação tridimensional para as várias imagens de várias câmeras que ela tinha, e no fim das contas aqui tem um run do algoritmo dela aqui. Então, ela usa essas distribuições gaussianas aí, esses elipsoides aí, para representar o movimento da bailarina. Fazer o tracking do movimento da bailarina, vamos chamar assim. Então, esse exemplo aqui, eu nem sei de quando é que isso aqui rodou, talvez 2011, tem bastante tempo. Esse aqui é um outro exemplo, esse aqui foi um trabalho que eu participei e que eu ajudei a desenvolver, feito pelo Vinícius, que hoje é professor no IFSU, no campus lá de Pelotas, e a ideia era fazer tracking desse cabo submarino. Então, a ideia é que o robô ele conseguisse estimar então, a distância que ele estava em relação a esse cabo para conseguir manter uma distância constante. Então, aqui tem o algoritmo rodando, né? Basicamente, o que a gente faz é um tracking dos lados de cada um dos cabos de maneira independente, e aí depois a gente faz uma fusão desses dois, e vocês podem ver que às vezes as medidas dão uma oscilada e tudo mais, mas ele é razoavelmente bem robusto para estimar onde está o cabo esse. Isso aqui é uma imagem subaquática, tá? Estou contando para vocês, mas é uma imagem embaixo d'água isso aqui. E aqui tem o tempo que eu estou demorando para processar. Então, eu tenho uma parte de processamento de imagens. Então, basicamente, são 5, 6, 7 frames. Esse aqui também é um trabalho bem antigo, aí, talvez 2012, 2011, 2012 também. Vocês podem ver que o robô está subindo e descendo, e eu estou ali estimando. Então, quando ele se aproxima, as retas se afastam. Quando ele chega mais perto, as retas se aproximam. E vocês podem ver que o cabo vai andando para o lado também, né? Então, a ideia é manter o tracking ali, não parar nunca com o tracking. Aí, no final, o que acontece é que, na verdade, eu perco o cabo, né? O cabo sai da imagem, e aí o meu algoritmo de tracking fica bem louco. Por quê? Porque as medidas começam a vir erradas, né? As medidas estão completamente erradas, e aí eu não consigo mais rastrear o cabo. Mas à medida que o cabo volta aqui, vocês podem ver que eu já começo a poder fazer o tracking. Bom, esse aqui é um outro exemplo, o trabalho do Renan, que foi um trabalho de conclusão de curso feito lá na FURG, também é um bocado de tempo atrás, esse aqui talvez 2012, 2013, e a ideia era o seguinte, a gente tem esse robô aqui, que eu já mostrei para vocês em algum momento aí, que é um robô que anda em dutos, né? E basicamente o problema que eu quero nesse trabalho do Renan foi estimar onde é que o robô estava dentro de um duto. Então, a gente usava um filtro de calma estendido para poder, então, fazer o tracking do robô. Então, para fazer o tracking do robô, basicamente eu faço o tracking de algumas coisas que tem na imagem, algumas features. E essas features, basicamente, são sujeiras nos canos, etc. E como é um cano, não tem muita informação, né? Então, a gente usa isso para poder fazer o tracking. O tracking apresenta um errinho aqui, mas ele é razoavelmente bom e a gente consegue fazer o tracking dele. E vocês podem ver que eu estou estimando conjuntamente duas coisas nesse exemplo, que ele é bem ilustrativo. Eu estou estimando coisas na imagem, mais ou menos como aquele meu carrinho que se move, e eu associo isso com o meu movimento, com o movimento da câmera. Então, na verdade, eu assumo que as coisas que eu estou vendo, elas não se movem, quem se move sou eu. E aí eu tento rastrear elas, e quando eu rastreio elas, por consequência, eu rastreio a mim mesmo, que no caso é o robô. Então, é um exemplo aí de tracking, esse caso usando o filtro de Kalman também, uma coisa um pouco mais antiga. Esse outro exemplo aqui é um trabalho desenvolvido pelo Rômulo, que foi um aluno lá da FURG também, que tem relação com esse nosso veículo híbrido que a gente está desenvolvendo lá na FURG, que é um drone que ele é capaz de voar e mergulhar, e basicamente o problema que a gente tinha nesse caso era estimar aonde o robô está. Então, fazia o tracking da posição do robô. Só que esse robô ele tem um comportamento muito não linear, etc. E aí, nesse caso, a gente usou o filtro de Kalman, mas a gente usou algumas variantes do filtro de Kalman, que são para sistemas não lineares. Eu falei de algumas, aqui eu vou apresentar mais uma. Esse trabalho foi publicado aí na maior conferência de robótica do mundo, o AIROS, ou uma das maiores do mundo, em 2018.
Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos lá, então, beleza. Então, eu quero fazer o que eu chamo de trajetória tracking, eu quero fazer o tracking do robô. Então, ele está sujeito a correntes marinhas, a vento, a atraso de comunicação, a ruído dos meus sensores, no caso, por exemplo, do GPS, algumas limitações e etc. Então, aqui tem... a gente avaliou, então, 3 algoritmos de filtro de Kalman, variantes do filtro de Kalman. Então, trago para vocês que sejam as variantes mais modernas que a gente tem hoje na literatura, aí, que a gente usou, então, que é o Unscented Kalman Filter, que já é um pouco mais antigo, aí, até comentei ali nos slides anteriores, e outros 2 que são um pouco mais recentes, que é o filtro de Kalman de Kubature e o Transformed Unscented Kalman Filter. A gente não comparou com o EKF, então, que é o Extended Kalman Filter, porque já existe um monte de trabalho mostrando que o UKF, para sistemas não lineares, ele é melhor do que o EKF. Então, a gente comparou com o UKF, o C e o TUKF. E aí, bom, o robô, então, ele fez uma trajetória aqui, esse robô, ele anda tanto no ar quanto na água aqui, não dá para ver a água, mas, basicamente, se o Z for menor que 0 é água, se o Z for maior que 0 é ar, e a gente consegue ver, então, quais são os dados que eu obtive. Os dados que eu obtive brutos são esses dados em preto aqui, e aí o nosso tracking de posição aí do veículo está dessas cores. Vocês podem ver que o erro deles são muito parecidos, tanto do UKF, CKF, TUKF, são todos muito próximos, todos mais ou menos saem do mesmo lugar aqui e chegam nesse mesmo ponto em vermelho. Mas se a gente olhar isso com mais cuidado, a gente vai ver que o erro, na verdade, ele é razoavelmente grande, é 16 metros, quando, na verdade, ele andou aqui num tamanho de 50 por 50 metros, então ele andou numa área de 250 metros quadrados. 250? Não. 2.500 metros quadrados. Então, ele tem um erro aqui nessa área que ele andou de 16 metros, que é um erro grande, pode ser um erro que inviabilize, por exemplo, uma aplicação mais fina em robótica, mas é o que a gente conseguiu aqui com esses experimentos que a gente fez. E vocês podem ver que o CKF aí tem um erro bem próximo do TUKF, mas de em torno de 2 metros a menos do que o UKF, tanto na posição quanto na velocidade. Então, basicamente foi isso que a gente concluiu naquele trabalho lá. E o CKF ele é um pouquinho ainda mais rápido do que os outros. Bem pouquinho, mas é um pouquinho mais rápido. O erro angular também dele é um pouquinho menor aqui. Bom, então, já indo aqui para o fim da aula, depois de basicamente uma hora e meia de aula, quero uma atividade para vocês. Então, a minha atividade ela não é muito difícil hoje. É basicamente vocês entrarem nesse site aqui, que ele tem um tutorial em OpenCV como é que faz um ball tracking. Então, uma bolinha que tem numa imagem e eu vou fazer o tracking usando o Kalman Filter. Eu quero que vocês gravem um videozinho com um objeto colorido se movendo. Pode ser uma bola ou pode ser qualquer outra coisa que vocês queiram. Sei lá, qualquer coisa que se mova colorida. Mas, para facilitar, usem uma cor exclusiva. Se vocês vão filmar alguma coisa numa mesa colorida, aí usem uma cor que não tenha na mesa ou que não tenha no lugar que vocês estão filmando. Para facilitar a coisa. A minha ideia é facilitar só para vocês rodarem isso. Então, gravem um videozinho e rodem o algoritmo como está. Eu quero que vocês rodem, assim, adapte o mínimo possível para poder aí ajustar a cor que vocês estão querendo olhar. Eu não lembro qual é a cor do ball tracking dele ali, eu acho que é vermelho, mas se vocês usarem outra cor, vocês vão ter que ajustar aí. Ele usa o HSV, que é o espaço de cor que a gente comentou lá no início do curso, e ele faz basicamente limerização nesse espaço, ele busca uma faixa de valor de HSV, e aí ele diz que aquele objeto que ele está fazendo tracking, então basicamente é isso que vocês vão ter que ajustar. Se vocês usarem um objeto da mesma cor que ele, nem isso. E eu quero que vocês basicamente façam o upload aí do resultado, ou seja, da bolinha fazendo tracking. Certo? Então, na verdade, tudo que eu vou querer que vocês mandem para a gente é um vídeo com tracking. O código vocês podem usar exatamente igual ali ao código do MyZara ali, que é aquele que eu estou propondo para vocês. Vocês podem usar outro código, não tem problema. Mas estou dizendo que vocês podem usar exatamente isso aqui, que ele funciona. Vocês vão ter que só adaptar para o objeto que vocês vão estar querendo fazer o tracking. Certo?